João 19, de 28 a 30, diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar, irmãos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo Redentor nosso. Amém. Irmãos, nós estamos agora no momento que definitivamente o Senhor Jesus, Ele inclina a cabeça e entrega o Espírito. Recentemente vimos que, segundo João, Jesus passou por 3 tribunais, sendo que o primeiro deles era informal, a saber, o tribunal na casa de Anás. Então Anás era um ex-sumo sacerdote que já não tinha autoridade para julgar o Senhor Jesus ou qualquer outro homem, mas a sua intenção era flagrar Jesus em algum deslize, o que obviamente não aconteceu, porque Deus não peca. Depois daí, então, ele foi enviado a Caifás, que esse sim era sumo sacerdote, credenciado não apenas pelos judeus, mas pelo Império Romano reconhecidamente. E então Caifás avalia o Senhor Jesus, mas não podendo executar uma pena capital de cruz, ele então envia a Pilatos, porque o objetivo era que Jesus morresse na cruz. E tudo isso havia sido predeterminado por Deus. Os homens apenas estão confabulando e processando tudo isso que Deus já havia determinado na eternidade. Ou seja, inevitavelmente Jesus morreria em uma cruz e não apedrejado, a exemplo do que aconteceu com Estevão. Por isso que Caifás já não o mandou executar, mas busca então autorização junto a Pilatos, que naquela ocasião respondia pelo Império Romano, entenda-se, naquela localidade, e Pilatos, por sua vez, faz um enorme esforço para não condenar Jesus. E ele o faz porque, na verdade, está com medo, mas ao mesmo tempo ele precisa agradar a multidão. Então ele havia sido informado por sua esposa que durante a noite ela havia sonhado e que Jesus, ou toda aquela situação, tinha trazido muito sofrimento a ela, se referindo ao julgamento do Senhor. Então o conselho que a esposa de Pilatos deu a ele foi: não faça nenhum mal, ou não, palavras populares, não se meta com esse homem, esse justo. Ela chega a chamar Jesus de justo. Por quê? Porque à noite havia sonhado e toda aquela situação havia lhe feito muito mal. Então, quando Pilatos se depara com Jesus, de fato há um esforço para não condená-lo, mas sendo ele ameaçado pela multidão de judeus que diziam que iria entregá-lo a César, em outras palavras, caso ele não condenasse Jesus, forçadamente então ele condenou o Senhor Jesus à morte de cruz. Então todo esse processo já foi vencido. Então Jesus encara a cruz, ele assume a via crucis. João não faz relato aqui dos ladrões dependurados ao seu lado, mas apenas menciona que haviam 2 outros homens condenados ao lado de Jesus. E finalmente nós chegamos ao momento da morte do Senhor Jesus Cristo,
que está em João 19, 28 a 30. Lembrando aos irmãos que os 4 evangelistas registraram esse momento. Então, lá em Mateus está no capítulo 27, em Marcos, capítulo 15, Lucas, capítulo 23. Os 4 evangelistas registraram esse momento, tá bom? E o texto começa dizendo: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Nesse momento, Jesus emite 2 brados. O primeiro deles diz respeito à sua humanidade, que é justamente esse. Ele afirma: tenho sede. Ora, irmãos, Deus não tem sede. Deus, eu me refiro à sua divindade. Mas a sua humanidade era passiva de sede. Afinal de contas, o corpo humano, ele só pode ficar no máximo até 3 dias sem ingerir líquido. Depois disso daí ele começa a desfalecer. Então, lembre ainda que Jesus já vinha sangrando. Ele já havia sido chicoteado na ocasião do julgamento de Pilatos. Então ele já vinha derramando sangue. E eu não sei se você sabe, mas quando alguém perde muito sangue, uma reação do corpo é sede. Uma reação natural do corpo humano, quando alguém, por exemplo, é baleado, é sentir uma sede extrema, por conta da perda do sangue. Vale lembrar aos irmãos que o papel precípuo dos rins é filtrar o sangue, e ele o faz quando nós ingerimos líquido suficiente para que ele possa fazer um bom trabalho. Então é natural que nesse momento Jesus tenha sede. Só que, irmãos, vai além disso, porque tudo aqui já havia sido previsto por Deus. Deixe-me corrigir a palavra, determinado por Deus. Deus já havia determinado e os salmistas já haviam profetizado esse acontecimento. Veja lá em Salmos 22, verso de número 15. Salmos 22, verso de número 15. Diz assim o texto sagrado: secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. O que nós temos aqui é então uma profecia que já foi dita no Salmo acerca do que aconteceria com Jesus. Esse momento em que ele dá o brado que tem sede, em razão de uma necessidade do seu próprio corpo que já vinha sangrando, já havia sido predito anteriormente pelo salmista. E aqui ele está caminhando justamente agora para o segundo brado, que é o brado da consumação. Então, nesse primeiro momento, como diz o verso de número 28, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, tudo aquilo que havia sido predito para se cumprir a Escritura, então ele bradou. O primeiro brado foi: tenho sede. E de fato a Escritura diz isso. Verso de número 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Então ele está com a boca completamente árida, seca. Mas, irmãos, até isso aqui é previsto, deixe-me corrigir mais uma vez, é predito na Escritura e é determinado por Deus. Por quê? Porque o primeiro brado que clama por água, o primeiro brado que afirma ter sede, e agora ele será servido de vinagre, o prepara para o segundo brado.
A cena é, irmãos, que ele está dando os últimos suspiros. E certamente quem trabalha na área da saúde já viu muitas pessoas darem o último suspiro. E vocês já perceberam que as pessoas falam nos últimos momentos de vida. Elas conseguem falar, ainda ali que esbaforidas, cansadas, exaustas. Elas conseguem emitir palavras. Elas conseguem trazer desejos dos seus corações, como por exemplo, olha, cuida da minha família, cuide de fulano, cuide de Beltrano. Então, o fato de estar se aproximando da morte não tira da pessoa a capacidade de se expressar verbalmente, não necessariamente. E isso acontece com Jesus aqui. Então, são dois brados que ele dá na cruz. O primeiro o prepara para o segundo. O primeiro brado é: eu tenho sede. E o texto vai narrar então que tomaram uma esponja na ponta então de uma lança, molharam no vinagre e estenderam até a boca dele, para que ele pudesse finalmente então molhar a sua boca, para dar o segundo brado e também o último suspiro. Onde é que foi previsto isso? Salmo de número 69, verso 21. Salmo de número 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Salmos 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Observem que tudo isso foi predito. Então, a gente precisa ter a concepção de que Deus decretou todas as coisas. Então, cada passo a passo, cada ocorrência com o Senhor Jesus foi determinada por Deus na eternidade. E Deus, entenda-se, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles decretaram absolutamente tudo. E prova disso é que os salmistas disseram previamente o que ia acontecer, como nós acabamos de ler. Então, irmãos, é afirmar que Deus decretou na eternidade, o homem executou no tempo, mas o culpado pela execução é o homem. Ou seja, quem tomou aquela esponja embebecida no vinagre e levou-a até a boca de Jesus, decretado por Deus na eternidade, foi um soldado romano. O que eu quero dizer, irmãos, é que Jesus não foi assassinado. Jesus não foi assassinado. A sua morte foi um decreto divino. Ele estava ciente de absolutamente tudo o que ia acontecer. Jesus não está delirando, não está fora de si. Observe que cada palavra mencionada por ele é exatamente aquilo que a Escritura já anunciava. Isaías capítulo 53, vimos na semana passada, ele faz todo o retrato da Via Crucis com toda fidelidade à realidade. Ora, você retratar o passado não é difícil. Você pode presenciar algo, ter sido testemunha de uma ocorrência e até ser chamado a depor sobre isso e com fidelidade você retratar. Mas observe, você foi testemunha ocular e auricular. Você vislumbrou absolutamente tudo. Agora, vamos fazer ao contrário. Imagine você retratar um futuro que ainda não se concretizou no tempo, que é justamente o que Isaías fez no capítulo 53, a Via Crucis. É exatamente o que os salmistas fizeram no Salmo 22, verso 15, e os Salmos 69, versículo 21. Eles estão retratando algo que na mente de Deus já aconteceu,
mas que no tempo ainda não recorreu, no tempo ainda não ocorreu. Então é isso que está acontecendo aqui. Observem que todo o cronograma estabelecido por Deus está se cumprindo absolutamente à risca, como Deus determinou que fosse. Por isso que no início do ministério do Senhor, quando Ele curava alguém, chamava essa pessoa e dizia assim: olha, não conte a ninguém que eu te curei. Por que Jesus fazia isso? Porque a sua intenção era evitar que os homens apressassem aquilo que Deus estabeleceu como cronograma para acontecer. Em outras palavras, as coisas não apenas aconteceriam como Deus determinou, mas ocorreriam no tempo determinado por Deus. É importante que se diga isso. Aquilo que Deus decretou, eu vou repetir, não apenas aconteceria conforme decretado, mas não apenas isso, no tempo que Deus decretou. E aqui eu preciso fazer uma aplicação, irmãos. Nós vivemos em uma sociedade imediatista. Nós vivemos em uma cultura do, abre aspas, para ontem, fecha aspas. Tudo que a gente quer, tudo que a gente espera, a gente roga, inclusive a Deus, que aconteça imediatamente. Irmãos, vejam só, Deus não tem compromisso com a nossa ansiedade. O compromisso de Deus é com aquilo que Ele determinou no tempo que Ele determinou. Observem que quando o cristão ele é tomado de ansiedade, de um desejo frenético de que as coisas aconteçam logo, somente ele sofre com isso. Então a ansiedade, ela traz o sofrimento da impaciência de esperar algo. É isso que a ansiedade faz com o nosso coração. A ansiedade nos torna tão escravos dela, que nós perdemos o nosso sono, o nosso apetite, nós perdemos a nossa paz, a comunhão com as pessoas, nós perdemos o desejo de culto ao Senhor. Porque de alguma forma, nessa cultura diabólica, a qual o mundo vive, e nós estamos inseridos nessa sociedade, somos tentados a nos comportar como eles. Você já se perguntou por que no Instagram e no YouTube eles disponibilizaram agora vídeos de curta duração? Você já se perguntou por quê? E aqueles vídeos, a bem da verdade, nos tornam escravos. Porque talvez você já passou por isso. Você passa um vídeo, ele é curtinho, 15 segundos no máximo. Aí já você quer ver outro, e você vai passando outro, e você vai passando outro. No final do dia você assistiu 100 vídeos de 10 segundos cada um. Ora, por que criar um mecanismo de vídeos de 10 segundos para as pessoas? Isso é uma resposta ao anseio que a nossa sociedade vive. Ou seja, as pessoas, elas não têm paciência para viver um processo. Elas não têm paciência para isso. Paciência é um comportamento em extinção nos nossos dias. Elas não têm paciência para viver um processo. Elas não têm paciência para guardar um tempo. Elas não têm paciência para compreender que não chegou a hora de algo que elas desejam. Elas não têm. Então, na verdade,
Esses vídeos ou esse mecanismo, ele é criado para manter as pessoas consumindo as redes sociais e mantê-las o máximo de tempo presas. Quando falamos de um vídeo do YouTube, foi feita uma pesquisa onde mais de 10 minutos em um vídeo do YouTube faz com que caia o seu rendimento. Por quê? Porque no máximo as pessoas vão acompanhando ao longo de 10 minutos. Depois elas se dispersam, o que é novamente um retrato da sociedade a qual estamos inseridos. O grande problema, irmãos, é quando nós nos contaminamos com esse vírus. Que vírus, pastor? O vírus do, abre aspas, é para ontem, fecha aspas. Refiro-me ao vírus da ansiedade, a agonia para que algo aconteça imediatamente. Nós assistimos um jogo de futebol e em média tem duração de 2 horas, de ponta a ponta. Quando acaba o futebol, nós mudamos o canal agora para ver o que os comentaristas vão falar sobre o jogo de futebol. E a gente passa mais 1 hora assistindo esses camaradas. Alguns assistem novelas, veem a novela de ponta a ponta. E depois a novela é reprisada de segunda a sexta-feira, à tarde. E o que é que as pessoas fazem? Elas assistem mais uma vez a novela de ponta a ponta. Observem que quando o aspecto é pecaminoso, quando eu digo pecaminoso, refiro-me ao desperdício do nosso tempo, nós não nos incomodamos. Mas quando esse tempo deve ser usado para nossa edificação, nós não temos disposição. Dê um exemplo, pastor. O sermão não pode passar de 40 minutos. Por exemplo. Se o sermão tiver 30 minutos, é um bom sermão. Se chega a 40, é aceitável. Mas depois daí se torna cansativo. Ou seja, nós não compreendemos que o momento de edificação espiritual deve ser um instante que devemos silenciar. A palavra é calar a nossa boca, abrir o nosso coração, aguçar os nossos ouvidos. Inclusive, não dar atenção às pessoas que nos chamam a atenção a nos desviarmos daquilo que Deus propôs como instrumento de edificação para a sua igreja. Então, observe, irmãos, quando o comportamento é pecaminoso, nós costumamos dedicar um pouco mais de tempo. Quando o comportamento, ele vai receber de Deus graça, amor, misericórdia, edificação, nós costumamos ser impacientes. Por que não falar das nossas orações? Por que você acha que você não pode passar 10 anos orando pelo mesmo pedido? Quem foi que te disse que você não pode? Porque você vê nessa oração um desfavor divino, ao invés de enxergar a necessidade da perseverança na fé. Por quê? Porque a nossa mente, ela está formatada segundo o comportamento secular, irmãos. Esse é o problema. Mas quando nós olhamos para Cristo, e eu citei há pouco, a gente percebe que Deus decretou na eternidade tudo o que ia acontecer e o tempo que essas coisas ocorreriam. Aí nós vamos e olhamos para o Senhor Jesus. O que acontece com Jesus? Ele cura alguém e diz: não diga a ninguém que eu te curei. Não diga a ninguém. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas de pronto aclamassem a favor dele e de imediato todo aquele processo fosse apressado. Ou seja, nós temos em Cristo, de fato, a referência
comportamental de obediência a Deus, de compreensão à vontade de Deus. Então Jesus não é apenas o nosso Salvador. Quando eu digo apenas, não estou minorando. É uma força de expressão. Ele não é apenas o nosso Redentor, mas Ele é o nosso espelho de conduta. Ele é a nossa referência, como lidar com cada situação da vida. Observem isso no Senhor Jesus Cristo. Observem como Ele lida com cada situação, inclusive com os seus últimos suspiros. O nosso pecado, irmãos, é que nós vivemos muitas vezes a vasculhar o pecado uns dos outros. E nós queremos justificar a nossa pecaminosidade com base no erro do outro. Então, você exorta alguém e a pessoa diz: na igreja tem coisa pior. Observe que a pessoa olha para o seu irmão e toma como referência a pecaminosidade do outro para fundamentar o seu pecado. Aí Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós devemos correr a carreira cristã, tendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o qual não fez caso da ignomínia que ele sofreu. Então, se nós, enquanto cristãos, de fato, de verdade, a redundância está sendo proposital. A redundância é proposital. Se nós cristãos, de fato e de verdade, voltar os olhos para o nosso Redentor e ter nele não apenas o nosso Salvador, mas aquele que devemos copiar, irmãos, a nossa vida será completamente diferente. A gente vai aprender a lidar não apenas com aquilo que o Senhor decretou, mas também com o tempo que Ele determinou. Por que é que nós nos precipitamos naquilo que fazemos? Por não admitir esperar. Esse é o problema. As razões das nossas precipitações, nas decisões, nas escolhas, nos relacionamentos, é porque nós não queremos esperar. E aí eu queria fazer uma analogia simplória, mas eu penso que vai ilustrar bem o que eu quero dizer. O melhor tempo, irmãos, o melhor tempo é o tempo do Senhor, não é o nosso. Deixa eu te dar um exemplo claro. O tempo para um fruto amadurecer, ele é determinado pela árvore ou pelo Deus que a criou? O tempo para um fruto amadurecer, ele é determinado pela árvore ou pelo Criador da árvore? Ele é determinado por Deus. As árvores de per si, elas não tomam um galho e sacodem para que o fruto caia antes do tempo. Os seus galhos até balançam, em razão da ação temporal do vento. Mas árvores não sacodem seus galhos para que os frutos se antecipem. Compreendeu até aí? Vamos agora para a segunda etapa da ilustração. Você já experimentou comer um mamão absolutamente verde? Um melão absolutamente verde? Chupar uma manga absolutamente verde? Eu sei que alguns vão dizer: pastor, mas eu gosto de manga verde com sal. Isso é gosto seu. Se você gosta disso, isso é um gosto seu, é algo seu. Eu gosto de cuscuz com feijão.
é um gosto seu. Mas veja só, nenhuma fruta, ela é tão saborosa quanto no tempo da sua maturidade. Nenhum fruto, ele chega ao ápice do seu sabor, senão no tempo da sua maturidade. Quem estabelece o tempo a propósito é o Senhor. A poesia do capítulo 3 de Eclesiastes, composto por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos diz: há tempo para tudo. Mas o que queremos é sempre antecipar, porque a nossa ansiedade frenética não nos deixa viver uma vida de fé, compreendendo que quem estabelece o tempo para as coisas é o Senhor. Viver por fé não é apenas compreender que Deus estabeleceu, aprenda isso, mas é compreender que até o momento também foi determinado por Deus. O momento da nossa salvação, irmãos, não foi escolhido por nós. O momento que nós cremos no Evangelho foi estabelecido pelo Espírito Santo, que vem ou veio e nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo. A uns o Senhor chama na adolescência, a outros o Senhor chama até no leito da dor. Observem que é Deus quem determina não apenas a ocorrência, mas o tempo da ocorrência. E às vezes a gente sofre angustiado, é um verdadeiro suplício, porque a gente ora e a gente quer dar um jeitinho na vontade de Deus. Irmãos, a gente não dá jeitinho na vontade de Deus. A oração, ela não vai mudar os decretos de Deus, mas a oração vai mudar o meu e o seu coração. A oração vai mudar o meu e o seu pensamento. A oração vai nos ajudar a esperar no Deus da nossa salvação. Olhe para Cristo não apenas como seu Redentor, mas como a sua referência para absolutamente tudo. Não cometa o pecado de dizer: Cristo é o meu Salvador, mas eu não o imito. Porque a maior prova que Ele não é o seu Salvador é a sua indisposição para imitá-lo. Pense nisso. Segundo ponto, verso de número 30 apenas. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse é o segundo brado. O primeiro foi: tenho sede. E aí, quando tem a sua garganta umedecida pelo vinagre, agora ele pode fazer o segundo brado. O segundo brado é: está consumado. Esse está consumado do Senhor Jesus Cristo não é aquela ideia que nós costumamos dizer assim: eu sou consumidor, eu consumi isso ou aquilo. Essa expressão era muito usada naquela época como ponto final. Por exemplo, quando um encarcerado era liberto e o juiz então carimbava, a palavra que aparecia lá era tetelestai, que significa consumado. O que o juiz estava dizendo com aquele carimbo ou com aquela afirmação é: você não tem culpa nenhuma mais, você está livre. Naquela época, quando alguém ia quitar uma dívida, então a pessoa chegava diante do seu credor e pagava toda a sua dívida. Como é que a nota era carimbada? Com a expressão: está consumado, ou seja, você não deve mais nada. Quando Jesus usa essa expressão, irmãos,
embora ela aponte para a conclusão da missão que o Pai lhe confiou, e a gente vê isso de modo claro, por exemplo, em João capítulo 19, João capítulo 17, verso 4, abra lá sua Bíblia, João 17, verso 4, diz assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então, embora está consumado, aponte para a conclusão da obra que o Pai confiou ao Filho, vai além disso. O que Jesus está dizendo é: a dívida está quitada. E aí Paulo vai escrever: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a morte de Cristo é a quitação do nosso débito com Deus. Não fomos nós que pagamos, mas o débito foi pago. Por quem? Pelo Filho. Havia uma dívida impagável. Nós não podíamos pagar, inclusive com o nosso próprio sangue, com a nossa morte, com a nossa entrega. Sangue de pecador não justifica pecador, mas o sangue de um santo, derramado em uma maldita cruz, que para nós tornou-se bendita, esse consumou a nossa dívida diante de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que a morte do Senhor Jesus Cristo, embora não sejamos salvos apenas porque Jesus morreu, a morte de Jesus é o pagamento da nossa dívida. Mas observem que antes de morrer, ele foi obediente à lei até a morte e morte de cruz. Ele cumpriu perfeita e cabalmente a lei de Deus em nosso lugar. Então, nós somos salvos pela obediência dele. Agora, a morte foi o pagamento pelos nossos pecados. É dizer, os pecados do passado, do presente e os que ainda não foram praticados, todos, absolutamente todos, foram pagos. A morte de Jesus, ela não é uma morte paulatina, ou seja, não é a ideia de que quando eu me arrependo, a morte de Cristo é aplicada a mim. Não é. A morte do Cordeiro é aplicada ao crente quando o crente, pela fé, recebe o Evangelho, crê no Evangelho. Então, quando nós cremos, o escrito de dívida que pesava contra nós, como diz Colossenses, Deus rasga essa cédula de alto a baixo, e já nenhuma dívida há. Isso não significa, irmãos, que vamos viver agora dirigidos pelo pecado, porque perseverar na fé implica em lutar contra o pecado, contra a carne, contra as nossas vontades, até o dia final. Perseverar na fé é perseverar em santidade, em buscar a face de Cristo, uma vida piedosa, temente, que nós vamos lutar incessantemente com a direção do Espírito Santo. Mas vejam só, não há pecado nosso que Cristo não pagou na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa salvação. É por isso que um crente de verdade, ele não perde a salvação. Uma vez salvo em Cristo Jesus, de fato, salvo para a eternidade. Observem o que diz também João capítulo 10, verso 18. João 10, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tendo autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi
do meu Pai. Eu pergunto aos irmãos: Jesus foi assassinado? Jesus não foi assassinado. Ele deu a sua vida. E Ele reaviu a sua vida. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou. E Ele reviu, ou reaviu essa vida na ocasião da ressurreição. Então, por quem Cristo deu a sua vida? Pelos eleitos de Deus, pela sua igreja. Cristo deu a sua vida por mim e por você. E porque Ele reaviu essa vida? Porque quando Ele ressuscita dentre os mortos enquanto homem, agora Ele recebe, segundo Hebreus, um nome que está acima de todo nome. Ele se assenta à destra do Pai. E agora, como Deus homem, Ele reinará eternamente. Porque enquanto Deus, Ele sempre foi o Rei de todas as coisas. Mas agora nós temos um corpo glorificado, habitando à destra de Deus Pai e reinando, de onde de lá um dia virá, com esse trono glorioso entre as nuvens, os anjos anunciando a sua volta, e todo olho contemplando a sua glória, todo joelho se humilhando perante a sua formosura, e toda língua confessando que de fato Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria encerrar, irmãos, essa mensagem com uma pergunta singela. Quando a gente compreende a profundidade da salvação que Cristo trouxe à nossa vida, essa é a pergunta agora: como não amar a esse Deus? Se você compreende isso que foi dito, e você ama a Deus, isso é o reflexo do amor dele conosco. Mas se você ouve essas verdades e você não ama a Deus, é porque você nunca nasceu de novo. Você não foi alcançado pela graça. Portanto, se arrependa dos seus pecados, confesse-os a Deus e tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. De pé, nós vamos orar. Senhor, bendito é o teu nome, pois está absolutamente tudo consumado. Cristo foi entregue à maldita cruz, para que nele tivéssemos vida e vida em abundância. Bendito é o teu nome, Deus eterno, porque o Senhor não apenas decreta, mas também no tempo determina a ocasião, o momento em que cada coisa vai se concretizar. Dê-nos a compreensão dessa verdade, para que não sejamos como meninos ansiosos, buscando antecipar aquilo que o Senhor determinou, correndo atrás do vento, ou como ratos correndo dentro de um cilindro, que não chegam a lugar algum. Ajuda-nos a ser um povo de fé, a perseverar na fé, a amar a verdade, a olhar para Cristo como nosso Salvador, mas também como a nossa referência comportamental, de conduta, de esperança, de oração, de piedade, de lida diária. Ajuda-nos, Deus eterno, a não copiarmos o mundo. Eles sim são dominados pela ansiedade. Nós pedimos ao Senhor para sermos dominados pelo teu Espírito e pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.